Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, parece que o Nando Moura vai ter um novo inimigo agora, certo? Que é o Marcelo Brigadeiro. Eu vou estar reagindo com vocês aqui. Esse vídeo novo do Marcelo Brigadeiro aqui, ó. Fui convidado pelo MBL para concorrer em 2026. Esse Então, vídeo é para dar uma satisfação. então vamos reagir aqui. E eu também vou mostrar nesse vídeo o site da Valete, desse serviço de assinatura do MBL, para você que assiste às lives do MBL e fica se perguntando se essa Valete é bom, o que que tem lá. Então eu vou estar mostrando para vocês como que é, tá? Então vamos lá, pessoal, curta, se inscrevam, tá? E é isso daí. Vamos lá. Vou pôr na velocidade 1,5 e vamos embora. Esse vídeo é para dar uma satisfação e, acima de tudo, prestar um esclarecimento para vocês que me acompanham, para vocês que estão inscritos aqui no canal. Nas últimas 48 horas, muita gente tem me perguntado a respeito de uma possível candidatura minha pelo Partido Missão, que é o partido do MBL. E quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo. Muitos de vocês que estão inscritos aqui no canal, inclusive, têm mandado mensagem lá no Instagram perguntando sobre isso por conta da minha participação no congresso do MBL nesse sábado que rolou lá em Florianópolis, e eu estive presente, e do que foi falado lá, que eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo. Então muita gente vem me perguntando e eu acho que uma das formas que eu tenho de retribuir a confiança e o carinho que vocês têm por mim é dando uma satisfação pra vocês. Eu não sou daqueles caras que acham que, meu irmão, foda-se, eu não devo satisfação aos meus inscritos, não devo satisfação. Muita gente fala isso, né? O canal é meu, eu não devo satisfação a ninguém. Eu não acho, não. Eu só tô aqui por conta O Brigadeiro sempre tratou os inscritos deles com respeito. E assim, não é a primeira vez que o Brigadeiro se envolve na política. A última vez que ele se envolveu foi lá em 2018, quando ele ajudou a fundar o PL em Santa Catarina. Mas ninguém sabia, né, que o Bolsonaro ia se revelar como o bandido que ele é. Então, assim, de transparência, o Brigadeiro ele sempre teve. de vocês e eu devo sim uma satisfação e um esclarecimento pra vocês. Principalmente porque eu sempre optei por jogar aberto, ser sincero, completamente transparente com vocês. Então, é, vocês sabem, eu não escondo da minha proximidade com o MBL, da minha amizade com o Arthur, com o Renan, com o Kim, com o pessoal lá como um todo, né? E falar sobre isso aqui no canal é sempre contraproducente, porque sempre que eu falo do MBL e deixo clara a minha proximidade deles e que eu confio no que eles estão fazendo, é sempre ruim pra mim, porque muita gente aqui no meu canal, muitos inscritos não gostam do MBL, e aí quando eu falo isso, o pessoal fala, tô decepcionado contigo, Briga, pô, você vai aqui Vamos matar. avançar Muita gente só um pouquinho no tem posição vídeo. para ajudar vocês aqui na formação do partido. Eu tenho o know-how, né? Eu montei o PSL, que ajudei a montar, logicamente, eu não fiz isso sozinho, mas eu tive uma participação relevante na montagem do PSL em 2018 aqui, e a gente teve foi um projeto muito vitorioso, né? Achavam que a gente não ia conseguir eleger quase ninguém aqui, a gente elegeu 4 deputados federais, 6 deputados estaduais e elegemos o governador do estado, e nas primeiras pesquisas tinha 0% de intenção de voto, ninguém nem sabia quem ele era. Logicamente, a gente foi catapultado pela onda, Bolsonaro e tudo mais, se a gente não tivesse feito um trabalho muito bem feito aqui, na formatação do partido, na capilarização por todo o estado, isso não teria se revertido em tanto sucesso eleitoral. Né? Tenho orgulho de ter participado do processo, o que veio depois, as decepções que vieram depois, não apagam o trabalho que foi feito e o orgulho que eu tenho. Então Sim, eu falei, Renato, eu estou 100% à disposição de ajudá-los na formatação do partido, mas eu não tenho vontade, eu pessoalmente não tenho qualquer vontade de ser candidato a nada, tá? Beleza. E começaram, e toda vez que eu ia a São Paulo, eles falavam, cara, mas a gente precisa de você lá, a gente precisa de você lá, a gente precisa de você lá. E aí sábado agora aconteceu um negócio que mudou o jogo, e eu vou explicar pra vocês agora, não sem antes lembrar, preciso lembrar vocês de duas coisas, quer dizer, lembrar de uma coisa e esse boné basta você fazer um pedido e acima de R$ 300 usando o cupom Brigadeiro. Já tem um negócio, ou para você que é um profissional liberal e que está precisando escalar suas vendas, está precisando escalar o seu serviço na internet. Voltando aqui, o que aconteceu sábado? Sábado eu fui lá no Congresso MBL, vamos eu lá. participando de um painel e os caras me colocaram numa saia justa lá. Um rapaz perguntou, tá, Brigadeiro, estavam falando sobre os sacrifícios que são necessários serem feitos para mudar o Brasil. E aí um rapaz lá levantou e pegou o microfone e falou, Brigadeiro, todo mundo tá falando sobre sacrifício e tudo para mudar o panorama, e eu quero saber se você vai fazer um sacrifício, vai vir candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo Missão. E aí o pessoal pirou, né? Porque eu entendo. Eu tenho uma postura que agrada a galera, né? Que é uma postura combativa. O pessoal do MBL tem muito carinho por mim, eu fico muito grato por isso. E aí eu falei, cara, olha, primeiro, o que aconteceu até hoje foi só uma sondagem, não teve nenhum convite oficial e tudo. E eu já deixei claro que não é a minha intenção. Aí o Renan pegou o microfone e falou, então, eu como fundador do partido, do movimento e do partido,
e presidente da Nacional, eu estou formalizando oficialmente esse convite para você aqui, pá, não sei o quê. Olha, é, isso é uma coisa que isso é uma coisa que o Renan Santos faria com o Nando Moura. Lembra aquele meme que teve na em 2020, na pandemia assim, em 2022, 2023, do Danilo Gentili como presidente e o Nando Moura como vice? Então, hoje, se o Nando Moura não fosse uma pessoa tão santa, né? O Renan Santos faria esse convite pro Nando Moura dele vir como vice do Danilo Gentili, né? Mas, bom, as coisas tomaram o rumo que tomaram e agora quem tá quem tá se propondo agora é o Brigadeiro, né? Quem poderia imaginar, né, que um amigo e vai se voluntariar para isso, né? E aí, meu irmão, aí passou um monte de coisa na minha cabeça e eu quero externar para vocês exatamente em que momento eu estou, tá? Primeiro, Brigadeiro, você tem vontade de ser político? Não, não tenho mesmo, tá? Assim, lá no passado eu já tive vontade, já pensei, cara, ia ser muito legal eu ser um deputado federal ou um senador e poder descer o aço naqueles caras todo dia, pegar aquela tribuna lá e rebentar aqueles caras, pô, arregaçar eles, pô, vai ser muito maneiro. Só que sendo muito sincero para vocês, e totalmente sincero, o ônus não valeria o bônus. O bônus para mim seria esse. Sendo bem sincero, seria muito difícil eu fazer qualquer mudança como deputado ou senador na atual conjuntura do nosso parlamento, porque eu seria um entre muitos e a maioria lá não quer fazer porra nenhuma, a maioria lá é corrompida, e eu acho que ia me dar uma frustração muito grande eu querer fazer as coisas e não conseguir. Até porque, pelo meu perfil, eu não ia negociar. É necessário que você negocie lá. O político, ele tem que fazer política, né? Ele tem que negociar com os outros lá. Embora pareça um pleonasmo, o político tem que fazer. Não, é porque muita gente tem a visão romântica de que é você chegar lá, quebrar o palco todo mundo. Se você fizer isso, é o que eu faria. Se eu fosse lá, eu ia quebrar o palco todo mundo. Sabe o que ia acontecer? Eu não ia aprovar nenhum projeto meu. E aí eu ia ficar lá recebendo, sem fazer nada de valoroso, de fato, e ia me sentir um merda. O único bônus seria poder olhar na cara daquele bando de vagabundo e falar o que eu penso direitinho na cara de cada um deles. Mas o ônus seria esse, eu me sentir um imprestável, eu me sentir completamente um parasita de ganhar dinheiro público. O Marcelo Brigadeiro poderia usar o argumento nandístico que é: eu só sou um lutador, eu só sou um professor de academia. Não, o Brigadeiro tá sendo bem sincero. Ele ia lá, xingaria todo mundo, bateria em todo mundo, mas politicamente ia trazer algum resultado? Não. Então, não é só você ser combativo. Você tem que trazer o resultado. Não é à toa que não é à toa que o Kim Kataguiri, a Amanda Vettorazzo, o Guto Zacarias, eles estão trazendo resultados, né? O Mamãe Falei também. Se o Mamãe Falei tivesse ativo hoje ainda, vai saber como seria a Assembleia de São Paulo hoje, o governo de São Paulo hoje. Então, que inclusive foi o Gil Diniz que foi eleito pelo Nando Moura. O Nando Moura colocou ele lá, que foi o que caçou o mandato do Arthur, né? A título de curiosidade. Então, assim, aqui eu acho que o Brigadeiro, se fosse a deputado federal, ele ganharia fácil. Sem fazer porra nenhuma. O segundo ônus, e que seria o mais importante, seria eu me distanciar da minha família, eu não ter tempo para ficar com a minha família, porque eu ia ter que ficar em Brasília. E o outro ônus seria o ônus financeiro. O que eu viesse a ganhar como deputado, como senador, como qualquer porra que fosse, partindo da premissa óbvia, eu não me corromperei jamais, que eu sempre seria um cara honesto, não farei nada ilícito. O que eu ganharia do salário desses caras é muito menos do que eu ganho hoje nas minhas atividades profissionais no meu dia a dia. Eu ganho muito mais do que um deputado, ganho muito mais do que um senador. Então, e fazendo algo que eu gosto de fazer. Então, seria muita coisa ruim para pouca coisa boa. Dizendo isso, eu tô jogando abertão com vocês aqui, tá? Meu coração tá 100% aberto e minha cabeça também, como eu acho que tem que ser, é a minha proposta aqui na internet. Então, eu não tenho vontade de ser político por essas razões aqui. Tem outro lado. Se eu me candidatasse ao governo do estado, tem alguns bônus. Primeiro bônus para mim
seria poder participar de um debate, falar exatamente o que eu tenho vontade de falar para aqueles que concorreriam comigo, que eu já tenho em mente quem são, ao vivo, na Globo. Ia ser um tesão fuderoso, ia ser muito gostoso mesmo. Ia ser uma das coisas, o maior tesão da minha vida. Isso seria um puta de um bônus. Segundo baita bônus, eu não seria eleito. Muito improvável, praticamente impossível eu ser eleito pro governo. Aí eu já não sei. Porque, vamos ser sinceros, hoje a política tá muito do improvável. O João Dória, ele ganhou para a prefeitura de São Paulo. Ele tá, pelo que as pesquisas apontavam, o João Dória não ganharia. Ele ganhou para governador. O próprio Bolsonaro mesmo não tinha chance nenhuma de ganhar. E ganhou. Então assim, eu acho que o Brigadeiro assim, ele ah, é que a gente está acostumado a querer a tão dar errado as coisas que quando dá certo, a gente não sabe o que fazer. Então, já imaginou se o Brigadeiro ele vai nos debates, ele participa lá e ele ganha o governo de Santa Catarina, né? Não ia ter mais desenrolo, não ia ter mais casca grossa, não ia ter mais essas coisas, porque ele já tá governando agora. Do Estado. Por quê? Porque meu perfil, ele é combativo e ele não agrada principalmente a população mais idosa, e Santa Catarina tem muito idoso. Tem muita gente que ia olhar pra mim e falar, puta, esse cara é muito agressivo, não, ia ter meio que ojeriza. Eu seria um garantidor de que eu jamais me elegeria. E isso, na atual conjuntura, pra mim, seria sensacional. O fato de eu poder me lançar e não me eleger, ia ser do caralho. Só pra eu poder falar o que eu quero falar. E o terceiro, pra não ser uma parada boba, sem motivo, eu poderia trazer atenção pra pautas muito importantes, porque eu não seria só um idiota brigando com os outros. Eu poderia trazer atenção pra pautas muito importantes, falar algumas coisas que ninguém tem coragem de falar, e ajudar a eleger parlamentares que poderiam, de repente, em um time, ou seja, eu poderia jogar o holofote sobre algumas pessoas certas que fariam um bom trabalho no parlamento, unidas com os demais que talvez sejam eleitos ano que vem. Então esses são os bônus. Ônus, novamente, eu vou ter que abrir mão durante um tempo das minhas atividades profissionais e vou deixar de ganhar muita grana. Outro ônus, vou colocar um alvo monstruoso nas minhas costas, mais uma vez, como eu fiz em 2018. Quem não conhece a história, inclusive em 2018 a gente teve uma reunião com a cúpula da PM aqui, que falou que tinha informações seguras de que estavam planejando um atentado contra a gente, a sede do partido, e disponibilizaram inclusive escolta pra gente. Eu não quis escolta, mas todos os outros integrantes da executiva estadual andaram de escolta no segundo turno. Eu fui o único que andei sem escolta. Durante um bom período eu não andava junto com a minha família andava num carro, eu andava no outro, minha família ia para um lado, eu ia para o outro, porque a política catarinense ela tem muito bandido mesmo, bandidão, tá? Então eu colocaria novamente, mais uma vez, um alvo enorme nas minhas costas. Outro ônus, logicamente, quem não me conhece, vocês não estão aqui comigo direto e sabem a minha essência, mas quem não me conhece, os haters iam ter um prato cheio para falar, aí ó, aí, brigadeiro. Inclusive o Nando Moura, que ele conhece. O Nando Moura ia falar, agora só sou eu. Sou eu o último que restou aqui. O Brigadeiro foi, Danilo Gentili foi. Cara, é aquele negócio, o Nando Moura não. Ele vende lenço. Era aí, ó, vagabundo, ó, quer ser político, tá vendo? Falou que não queria ser político, agora tá aí, ó. Foi só receber um convitezinho que virou político. Aí, quer ser político, caralho, vagabundo, quer se corromper. Então, esses são os ônus. Em que posição que eu tô agora, galera? A primeira resposta que eu dei lá no congresso do MBL, quando o Renan falou isso, eu falei, cara, minha resposta é a seguinte. Eu acredito no que vocês estão fazendo, até porque pra mim é a última tentativa. Se eu me decepcionar com o MBL, falando aqui pra vocês agora, tá? Se eu me decepcionar com o MBL, aí esquece política, na minha opinião. Aí eu parto pro individualismo extremo de ajudar somente, correr atrás somente do meu, e ajudar minha família e quem eu puder em volta, mas parar de pensar em melhorar o Brasil, esquece. Eu abandono essa bandeira, abandono essa briga. Então é uma última tentativa. Eu acho que o meu perfil, ele traz mais problema do que benefícios pro MBL, porque eu sou um prato cheio. Se tu entrar no meu Twitter ali, que é onde eu boto a quinta série pra fora, porra, um monte de transo muito, rebento, tem rebento. Eu creio que não. Meu, a gente tem o Arthur, a gente tem a Aspecto Cinza. Esses dois já vale a sua quinta série inteira, Brigadeiro.
E é justamente pela Espectro, pelo muçulmano do MBL, que as pessoas estão aderindo mais ao MBL, porque principalmente depois do vídeo que o Arthur fez, os próprios LGTVs aí estão aderindo à causa também. Então, não ache, Brigadeiro, que as pessoas não iam te aderir, não. Pra mulher, pra homem, pra traveco, pra porra toda. Tem eu falando que quero comer o Danilo Gentili, tem, porra, eu falando que quero comer o vinheteiro. Meu irmão, é doideira pura. Isso aí vai ser printado, vai ser jogado em tudo que é jornal aqui de Santa Catarina. O candidato ao governo do estado aqui, ó. É um promíscuo, é um homossexual, um enrustido, só vamos falar uma porra de coisa. E eu disse isso e ainda disse, e mais, eu prefiro ajudar vocês a achar uma pessoa certa, mais indicada para concorrer. Mas, contudo, todavia, se não tiver outro caminho, talvez eu considere essa opção. E, galera, sinceramente, isso aqui é algo que eu acho que a minha família é totalmente contra, e eu entendo completamente. Meu advogado é completamente contra, eu entendo completamente. O meu racional é completamente contra. O meu coração é um pouquinho a favor, pelos motivos que eu já falei. É que a vontade de mudar, a vontade de querer parar de perder, sabe? Porque no Brasil a gente só tem. A gente só perde, perde, perde. Pro Nando Moura isso é ótimo, mas eu entendo o Brigadeiro. A gente só perde, perde, mas chega uma hora que chega na garganta aqui, te incomoda e você, vamos lá. A gente já tá perdendo mesmo. O que mais a gente perderia? Então, assim, eu não moro em Santa Catarina, mas se eu morasse lá, eu votaria no Brigadeiro, sim. De poder botar para fora, falar algumas coisas que tem que ter muita coragem, muito culhão para falar, colocando em risco, inclusive, a própria vida. Mas verdades precisam ser ditas, porque senão, sem alguém com esse culhão para falar isso, as coisas não vão mudar. Então, esse é o momento que eu me encontro. Eu acho que é uma decisão que tem que ser amadurecida. Torço para que eles encontrem outro cara, mas é algo que eu não era 100% descartado. Hoje acendeu uma fagulhinha dentro de mim, tá? Sendo bem sincero com vocês aqui. E passou a ser uma possibilidade É muito, assim muito, muito, mesmo. muito remota, mas uma possibilidade. E não sei, eu acho que é algo que, inclusive, eu vou levar muito em consideração o que vocês disserem. Eu acho que vocês, talvez vocês que me acompanham, talvez vocês não tenham Bom, o vídeo do Brigadeiro é só isso. Bom, eu acho que se não tiver outra pessoa que o Brigadeiro indicar, porque também tem isso, se o Brigadeiro indicar alguém e esse alguém fuder com o MBL, for corrupto lá na frente, igual o Nando Moura fez com o Gil Diniz, porque não tem como saber. O Brigadeiro é que vai ficar com o filme queimado, né? Igual o Nando Moura. O Nando Moura elegeu o Gil Diniz. Olha as coisas que o Gil Diniz fez por São Paulo. Não fez nada, né? O Nando Moura elegeu o Eduardo Bolsonaro, né? Então, eu entendo, atenção Brigadeiro. e talvez vocês nem acreditem. Mas aí, pessoal, agora a gente vai aqui, ó. Revista. Aqui, ó. Valete Plus. Bom, pessoal, eu tenho conta aqui na Valete Plus, como vocês estão vendo. Quando você comprar a Valete Plus, é isso que vai aparecer aqui, ó. As propagandas, as aulas. Mas aí, ó, o que a gente tem? É que eu não sou assinante de tudo, tá? Mas quando vocês assinam, tá aqui, ó. Valete News, é, o do contrário à exclusão, né? O do Lula aqui. Aí vocês sempre vão passando aqui, ó. A gente tem o Paulo Cruz, o André Mendonça. Só as reportagens aqui, ó, que eles fazem.
Aí indo mais aqui, ó, a de dossiês. Todos os dossiês aqui, ó, tendo Putin, tendo Haddad, tendo dos ministros aqui. Um dossiê bem completo. Vocês vão aqui, ó, ver todos que tem mais. Aí aqui, ó, o do Renan Santos, as análises renais. É, aqui, ó, tudo do Renan Santos, palmeirense. Aí o plano suicida do MBL, eu recomendo, vocês assistam, o plano suicida do MBL, tá? Que fala do Oruan. Aí aqui, ó, todas as análises renais. O Ricardo Almeida, o muçulmano do MBL. Aqui, ó, tem vários aqui também. Aí o Clube do Livro, que eles também abordam algumas coisas do Livro Amarelo e de outros livros também. Quando eu assinei a revista Valete, eu não assinei por conta da revista, eu assinei por causa disso aqui, ó, a máquina de cortes, que é que é esse rapaz aqui ensinando como que usa o CapCut. Se você quer fazer cortes pro MBL ou criar um canal no YouTube mesmo, eles ele vai te ensinar a fazer com o CapCut. Aí aqui, ó. Aí a gente tem do Arthur aqui, ó, o futuro da Ucrânia, mas é o do Renato Batista aqui, mas tá ligado com o Arthur, né? Aí aqui, ó, Congresso MBL, né? Vocês que querem entender o livro amarelo, assistam esse congresso aqui, ó, Congresso Livro Amarelo. Aí agora a gente tem da Glenda, a feminista a feminista felina, aqui ó, só dela, essa parte aqui. Aí os documentários, aí as redes sociais como arma política. Aí tá aqui ó, a introdução, né, de meme, dos memes. Aqui ó, Valete News mais, aí a gente tem do Paulo Cruz, é o Ricardo Almeida, Paulo Cruz. A gente tem a história da humanidade, o do Matheus aqui. Aí é todos os podcasts que o pessoal do MBL fez, né? Com o Vitor, a Amanda Vettorazzo. Todas essas pessoas aqui, ó. Aí a gente tem os mini documentários. Aí, pessoal, é isso aqui, ó. A gente tem os cursos. É bastante coisa. O curso de geopolítica do Renato Batista, que é dele, tá tudo aqui, ó. Aí vários cursos com Kim. Pessoal, é um serviço bem amplo assim, entendeu? Para você, a Valete é isso daqui. É que eu não assinei, eu não fiz o upgrade porque é, eu não tenho muito interesse não. Ah, na Valete assim, só do curso de CapCut mesmo. Mas aí, ó, a gente acabou de ver o do Brigadeiro, até o Brigadeiro tá aqui, ó, na revista Valete, então
É isso daí, pessoal. Essa é a revista Valete, que quem quer saber o que é a revista Valete é isso daqui, ó, né? Tudo isso daqui, entenderam? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comentem, compartilhem, tá? Que é muito importante. Até o próximo